Olá, galera do bem. Quarta-feira, horário nosso. E hoje os nossos temas, não é nem o tema, os nossos temas hoje serão super interessantes. Nós vamos falar sobre implantes extraterrestres. Vamos falar sobre a criatura Mothman, acho que é essa a pronúncia, é o homem mariposa. Vamos falar sobre o avião desaparecido da Malásia, que está um mistério, e um vídeo que nos foi enviado por um internauta da Bahia, mostrando um OVNI lá na Bahia. E para isso tem os experts, meus amigos, irmãos, que eu amo de paixão, que é a dona Ângela Crise Pascoal. Uma honra estar com uma você, das melhores ufólogas do Brasil, e o nosso querido paranormal, Joel Zia. Joel Zias. Joel, a gente vai querer saber, vamos mostrar um vídeo que fala sobre implantes de extraterrestres, para a gente comentar, que eu quero saber sobre isso, que é super interessante, né? Vamos mostrar, fofa? Dr. Roger Leir, médico cirurgião do sul da Califórnia, ao longo de sua carreira, tem sido requisitado em vários países para investigações envolvendo implantes em pessoas que afirmam ter sido abduzidas. O Dr. Leia e sua equipe já realizaram mais de 15 cirurgias em abduzidos, e isso resultou na remoção de 16 objetos distintos e suspeitos de implantes alienígenas. Esses objetos foram cientificamente investigados por alguns dos mais prestigiados laboratórios do mundo, incluindo Los Alamos National Labs, Novo México Tech, Laboratório CEL, Laboratório Sudoeste, Universidade de Toronto, York University, Universidade da Califórnia em San Diego. Os seus resultados foram desconcertantes, e algumas comparações foram feitas até com amostras de meteorito. Em 2010, o Dr. Leir realizou uma extração na cidade de Los Angeles, Califórnia, do cidadão cujo nome Ron Noel. Em 1970, Noel e mais duas pessoas tiveram juntos uma experiência de tempo perdido na cidade de Orlando, Flórida. Depois de 35 anos, descreveu a nave e os seres alienígenas com os quais teve contato. Ao submeter-se a uma análise física, encontrou-se um estranho artefato metálico incrustado na sua mão. Ao extrair o suposto implante, deu-se uma verdadeira descoberta. O objeto possuía eletromagnetismo, transmitia ondas de rádio numa frequência específica, mas não tinha radiação e não era perigoso. A testemunha não teve dor nem infecção, e o ADN do tecido que cobria o artefato foi posteriormente estudado. Os casos, né, Joel? Agora, como que uma pessoa descobre que tem um implante alienígena? Existe algum caso aqui no Brasil sobre isso? Porque é interessante. Existe. Como é que descobre? Quais são os sintomas? Às vezes descobre por acaso. Num exame rotineiro de alguma... a pessoa percebe. Ou às vezes ela sente que tem alguma coisa embaixo da pele, como se fosse uma pedrinha, alguma coisa assim. E a pessoa vai ao médico, né, procurando saber por que tem aquela coisa por baixo, né? Aí acaba se descobrindo que é alguma coisa metálica e tal. Os médicos às vezes não mexem. Então, aí, no caso ela descobre, quer dizer que em nenhum momento ela percebeu que aquilo foi colocado? Isso. Ela tem uma... pelo que está falando o Dr. Roger aí, é que a pessoa tem a sensação de perda de tempo, né? Ela sabe... Como assim? Ela tem um lapso temporal, não é isso? Você tem um lapso que você não consegue se lembrar. Você não consegue se lembrar. Né? Você não consegue lembrar um dia ou uma parte do dia. Né? E essas pessoas acabam procurando o médico em busca desse tipo de solução. Elas pensam que tem problemas psicológicos, né? E quando vai fazer um exame geral, como foi no caso aqui do vídeo, aí encontra-se um objeto. Às vezes está na mão, às vezes está na nuca, às vezes está na base do cérebro, no pé. Eu vou ficar me examinando para ver se tem alguma coisa assim. Agora, quantos casos o doutor falou aí? Ele já fez? Quando ele foi feito esse vídeo, eram 15. Mas espalhado no mundo, né? Mas tá. Não, mas aqui no Brasil também só. Tem casos. Eu conheço conheço uma pessoa que tem 2 implantes, foi inclusive um implante de cada lado. Ela mora no interior de São Paulo, aqui em Águas de São Pedro, e inclusive no local onde ela mora, os discos voadores já pousaram, e eles foram fazer testes, tudo, né, para ver se é real. E quando ela foi fazer a dita ressonância,
ela percebeu que tinha duas coisas estranhas colocadas no cérebro, assim, nas laterais da caixa craniana. Entendi. E é aqui de São Paulo. Então, assim, eles colocam os implantes... Qual é a finalidade deles? Então, de colocar? o que nós entendemos que esse implante é para monitorar a pessoa. Como nós colocamos implante hoje em animais, é mais ou menos isso. Eles estão fazendo algum experimento com a nossa raça e estão monitorando esse experimento. As pessoas... Agora, eu queria falar uma coisa, desculpa te cortar. As pessoas sentem, sim, algumas mudanças psíquicas. Por exemplo? Irritabilidade, começam a ter uma ampliação do campo de visão, elas começam a ter uma sensibilidade maior no campo da paranormalidade, a maioria das pessoas que, né, Joel, elas começam a exercer mais a sua paranormalidade, entendeu, Luan? Agora, nessas extrações todas que o doutor estava fazendo, todas foram normais? Existiu alguma dificuldade? Existiu algum óbito em função disso? Não, no caso do doutor... Dr. Roger Leir, né? Nem mesmo, apesar de ter um objeto metálico, metal do qual não é comparado a meteoritos, né? Ele não há infecção, nenhum tipo de infecção ou rejeição, né? E eles emitem uma onda eletromagnética constante numa determinada frequência de rádio e ele fica envolvido pelo tecido, ele fica fazendo parte do tecido que o envolve, sem causar nenhum dano. Tipo de dano. Eu gostaria de contar inclusive o Roger Leir faleceu esse mês retrasado, ele é de Harvard, ele é um médico extremamente conceituado. E o que aconteceu? Ele foi fazer uma operação para retirada de um implante de uma pessoa que também teve esse lapso temporal, ou seja, essa perda de memória de algum momento da existência, e ele percebeu numa ressonância que tinha um objeto na pele. Ele foi tirar e a pessoa estava com uma anestesia para dormir horas e horas, mas a hora que ele pegou com a pinça no implante, a pessoa começou a se bater. Como se aquilo tivesse dado um sinal, você sabe dessa história, né, João? Não sei, não. Como se Roger Leir, ele foi tirar, inclusive está no YouTube, aparece ele tirando e a pessoa acordando, como se a pessoa tivesse recebido um sinal em todo o sistema nervoso central, como se aquele implante estivesse ligado a todo o sistema nervoso central. Então ele achou interessante porque quando você coloca, por exemplo, uma bússola perto desse implante, ele emite uma frequência que muda, inclusive, a orientação da bússola. Então, ou seja, essa pessoa está sendo monitorada. Hoje, em alguns centros espíritas, nós não estamos querendo misturar nada, mas existe a retirada de implantes também, não é, Joel? Você trabalha mais com essa parte espiritualista? O que nós notamos, por relatos de sacerdotes espíritas, que eles também existem implantes que não são físicos. Como são? Eles são em forma de energia. Ele pode ser entendido como forma de energia. Tipo, eu não sei como explicar. Você vê a aura, certo? Já ouviu falar de aura? É a energia magnética que envolve a pessoa. O corpo da pessoa, segundo não tem nada palpável, é só através da energia. Não tem nada palpável. E dentro do campo energético da pessoa, existe lá, eles chamam de larva, né? Eles chamam até de larva, né? Que está implantada no corpo espiritual da pessoa. E esses médiuns, esses sacerdotes, eles fazem uma operação espiritual para retirada desses implantes, né? Esses implantes no campo energético não visíveis. Muda a sensação da pessoa depois que isso acontece? É que isso mexe com a psique da pessoa, né? Existem vários centros espíritas aqui em São Paulo que trabalham com essas retiradas de implantes extrafísicos e que esses implantes mexem com a psique da pessoa. Muitas vezes a pessoa fica muito nervosa, tem insônia, um excesso de irritabilidade. E muitas vezes ela fica totalmente dominável. Entendi. Tá? Então, eu não estou fazendo crítica a ninguém, mas muitas vezes, muito foi encontrado em algumas religiões específicas, as pessoas terem isso, vindo de alguns tipos de religiões. Quase que um grupo inteiro tem essas larvas, né? E eles associaram isso à forma com que a pessoa acaba se submetendo a coisas irracionais que são propostas pelo mentor, né?
dessa religião, e sem questionar. Quando retirado essas larvas ou esses implantes, a pessoa imediatamente começa a raciocinar e ela, tem um raciocínio mais e ela sai lúcido, fora, lógico, né? Daquilo que ela estava seguindo, daquele caminho religioso que ela estava seguindo. Agora, Ângela, uma pergunta que não quer calar, não tem jeito, não é só minha, é de um monte de internauta, um monte de gente que me para na rua e que eu também estou muito curiosa. Por quê? Por que essa demora? Se eles estão aí, se eles estão ali, se eles estão cada vez mais próximos, por que não se aproximam de uma vez por todas, já que até vários governos já assumiram a existência deles, a maioria dos países, né? Eu vou dar meu ponto de vista pessoal. Me dá o seu ponto de vista. Meu ponto de vista pessoal, na realidade, por que essa demora? Eu acho que existe até um acordo com os governos do planeta Terra, porque isso vai mexer com tudo mesmo. Sim, mas vai ter que mexer uma hora, mas será logo? A quem interessa? A mídia não... Olha, apareceu OVNI na Bahia. Nós recebemos de um internauta aqui, de um telespectador do teu programa. Nós vamos passar já. Vamos passar já. Uma coisa muito séria. Entende? Então, por que a mídia não informa? Porque quando a mídia começa a informá-lo, a coisa começa a aparecer. Tá aí, ó. Já estão passando os filmes pra gente, pra trazer pra cá. Então, no Chile, há pouco tempo... Por que eles não se aproximam de uma vez e assumem logo? Eu estou aqui, a minha tecnologia é outra, o meu portal é outro, a minha dimensão é outra. Paulo, eu vou te falar, eu vou te dar meu ponto de vista. Eu acho que existe algum acordo com o governo e penso que eles também não querem interferir no nosso processo pessoal. É a mesma coisa que nós entrarmos dentro de um formigueiro e tentar entender as formigas. Talvez eles estejam num nível muito mais avançado do que nós e talvez nós não compreenderíamos o processo deles, entende? E é isso que eu penso. E você, Joel? Eu acredito que tudo tem um processo, não é será que apenas nós vamos morrer e não vamos ver? Não, acho que já está acontecendo essa abertura. Nós estamos vendo, não pessoalmente, no meu caso foi pessoalmente, mas nós estamos vendo, não pessoalmente, nós estamos vendo esses vídeos que nós passamos, os outros programas, as matérias que ainda iremos passar à frente. Então, o alerta está dado, a forma está mostrando. Gostaria também de ter um contato direto, mas, no momento, eles não querem esse contato. Eles não querem? Não. Porque se eles quisessem, já... eu acho que, na realidade, assim, eu estive... Nossa, mas que saco, não! Eu estive com o Eric Von Däniken, que há algum tempo atrás, ele diz assim, está na iminência de acontecer, inclusive os governos do mundo inteiro já estão abrindo o jogo, né? Porque está aparecendo OVNI em tudo quanto é lugar e agora a mídia está começando. Qual que falta assumir? O brasileiro precisa assumir claramente, porque ele vai liberando a conta-gotas, né, Joel? Aqui tem tanta coisa. Agora o canadense, o canadense com certeza, né? O canadense, né? O canadense abriu o jogo. O Paul Harler, que é ministro da Defesa do Canadá, abriu o jogo. Bélgica já abriu, Peru, que é aqui do lado, México, Argentina, o Chile. Nós traremos uma novidade do Chile que vocês vão ficar impressionadíssimos, porque é aqui do lado, gente, e está acontecendo e as pessoas estão vendo, porque isso vai para as mídias. Isso vai para as mídias. E aonde que está vindo para as mídias? Quando que você ouve falar de ufologia? Agora aqui no programa da Lucimara Parisi, porque nós estamos aqui falando, você está abrindo esse jogo, né? Mas a maioria das mídias não tem interesse de colocar esse assunto em pauta. Pelo contrário, também, elas têm interesse de derrubar todos os seus argumentos. É verdade. Com qualquer tipo de argumento. Agora, uma coisa que nós vimos também, que eu queria deixar claro, é que o fenômeno UFO, por ele tá ligado em outras frequências de ondas, também está ligado a um fenômeno espiritual. Entendi. Que hoje está, inclusive os centros espíritas de São Paulo estão lidando com isso. Você pode trazer alguém que é de centro espírita, eu não sou espírita, mas... Aliás, eu não tenho religião nenhuma, acredito em Deus, mas não frequento, né? Que em muitos centros espíritas trabalham com ETs. E a gente andou pesquisando isso, né, Joel? Uma hora a gente pode falar somente sobre isso. No próximo programa a gente vai falar sobre isso. É muito interessante, porque eles têm acoplamento áuricos, recebem mensagens desses seres e muitas pessoas são implantadas com chips. Nós chegamos até a fazer uma pergunta, talvez o telespectador aí vai pensar um pouquinho. Será que os espíritos que chegam no centro espírita são realmente espíritos ou são extraterrestres?
Ou são intraterrenos? Ou intraterrenos? É uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta que vai causar uma bela polêmica. Vai causar uma bela polêmica, né? Escuta, que novidade é essa do Mothman? É assim que se pronuncia? Mothman, né? Eu não sei falar É mais ou esse menos nome em Homem inglês. Mariposa. Homem Mariposa. Nós temos vídeo? Temos. Vamos mostrar o vídeo do Homem Mariposa aí pra gente comentar. Mothman é descrito como um ser com a estatura de um homem adulto, com asas de mariposa e olhos vermelhos. Essa criatura foi avistada em Charleston e Port Princeton, na Virgínia Ocidental dos Estados Unidos, em meados do ano 60. Mas essa descrição se difere muito. Alguns dizem como sendo um ser sem cabeça e com olhos vermelhos na altura do peito. Seus avistamentos foram relatados entre os anos de 1966 e 1967, e foram tantos que chegaram à possibilidade de paranoia conjunta ou conspiração. Os primeiros a avistarem a criatura foram dois casais em 15 de novembro de 1966. Eles viajavam de carro perto de uma fábrica de dinamite desativada em Point Pleasant, quando viram duas luzes vermelhas. No começo acharam que era um pássaro, mas ao se aproximarem perceberam que eram olhos de uma criatura assustadora, descrita como mais altas que um homem, entre 2 e 2,5 metros de altura, com grandes asas de mariposa nas costas. Os casais fugiram logo em seguida, mas na mesma noite ocorreram outros avistamentos em locais completamente diferentes. 4 pessoas o avistaram 3 vezes na mesma noite e um homem de Salem, a 90 km de Point Pleasant, relatou encontro bizarro. Eles estavam vendo televisão quando subitamente a tela escureceu-se e um ruído estranho começou a sair do aparelho. No mesmo momento, seu cão latiu furiosamente para algo do lado de fora da casa. Quando o homem saiu para ver o que acontecia, deu de cara com a criatura descrita na outra cidade, com os olhos tão vermelhos e brilhantes quanto refletores de bicicleta. O cão, que o dono descrevia como sendo corajoso e bom cão de guarda, fugiu ao ver a criatura e desaparecera. Logo no outro dia, 16 de novembro, uma família que foi até a fábrica abandonada em busca de Mothman com o jornal local foram os próximos a terem um encontro com o ser. Um casal, uma mulher e sua filha foram de carro até o local e estacionaram, esperando verem a criatura surgir no mesmo local em que fora apontada no dia anterior. Caminharam por todo o local e não encontraram nada. Decidiram partir. Quando voltaram ao carro, perceberam que havia alguma coisa atrás do carro. Um dos presentes disse que a criatura parecia estar deitada atrás do carro, e quando ele se levantou, era grande, cinzenta e com característicos e horrendos olhos vermelhos. Ela afastou-se do carro e entrou na fábrica enquanto as pessoas fugiam. Outros avistamentos semelhantes ocorreram em 24 e 25 de novembro, por pessoas que passavam próximo aos arredores da fábrica de dinamite. Mas nada de muito diferente das anteriores. Sem provas concretas, a polícia não levou tão a sério. Na noite de 26 de novembro do mesmo ano, uma mulher em Charleston ouviu em seu quintal espiando pela janela, mas desapareceu quando seu cunhado foi averiguar a área. Quando amanheceu, a criatura apareceu para uma mulher na cidade de Mason, e na mesma noite, 2 crianças a avistaram em St. Albans. Mas o fato mais famoso dos avistamentos do Homem-Mariposa foi em 1967. Ele foi muito visto naquele ano, em Point Pleasant, mas os avistamentos reduziram após a queda de Silver Bridge, Ponte de Prata em inglês, sobre o rio Ohio, matando 46 pessoas numa noite. Pessoas então começaram a espalhar boatos de que Mothman aparece antes de grandes desastres acontecerem. Depois disso, a criatura desapareceu da área, sendo raramente vista em outros locais do mundo, mas nunca mais como na Virgínia Ocidental.
isso aí, vocês acabaram de ver o Mountsman, mais conhecido como Homem Mariposa também, né? Mas galera, essa é uma história que a maioria de nós sequer ouviu falar através dos séculos. Este mensageiro que anuncia tragédias na humanidade, é isso? Nossa! Ô Joel, quais são os lugares que essa criatura já foi vista? Além dessa cidade, né, Mount Vincent, apareceu Chernobyl, apareceu Tokushima, no Japão. Eu nunca tinha realmente sequer ouvido falar numa criatura dessa. Então, interessante, né? Coordenou-se em falar que isso é um mensageiro de desastres, né? Esse de Pontência. Na América Latina não apareceu nada ainda sobre não. Eu não tenho ciência. Não tem conhecimento disso, né? Mas assim, Agora, aconteceu uma história muito... Por que tragédia? Então, aconteceu uma história muito interessante que foi pesquisada pelo governo americano. A cidade entrou em quarentena por causa desse ser. Porque as pessoas, que foi em Pontência, onde caiu a ponte que tinha lá, e esse ser aparecia para as pessoas, né, Joel? Isso. Ele aparecia e as pessoas que tiveram contato com ele desenvolveram tumores cerebrais por causa da frequência de onda que ele emite. Então essa foi a reação das pessoas? Na realidade, fecharam, a cidade entrou em quarentena, nessa época cursava psicanálise no Instituto Internacional, aqui em São Paulo. Entendi. E foram mandados 2 psicanalistas para essa cidade, porque eles têm, esse instituto tem lá, nesse local, um local de psicanálise deles, e 2 ufólogos foram pesquisar, que faziam parte. E a cidade estava em quarentena, porque as pessoas estavam simplesmente apavoradas. Essa cidade da Califórnia praticamente foi fechada numa quarentena por causa da aparição desse ser. Esse ser, quando aparece, é um mau agouro, então? Na realidade, isso o que é? Já é uma comunidade? Que dimensão é? Olha, existe um filme chamado A 18ª Profecia que se fala desse ser. Ele, na realidade, ele é um mensageiro que vem todos os locais que ele aparece sempre acontece tragédia. Chernobyl, né, Joel? Apareceu. E eles se comunicam por telefone, se comunicam por rádio, diretamente. Por transcomunicação. E essas pessoas que morreram na ponte, fica bem claro, elas sabiam que ia morrer. Sabiam? Sabiam. Que Como era a época sabiam? de gelo. Elas sabiam. Porque elas caíram, elas nem reagiram quando caíram dentro do rio Ohio. Elas simplesmente foram 49 mortes. As pessoas sentiam tranquilas, nem voltavam. Agora, eles atacam ou não? Não. Só agora passam e teve já uma causam coisa toda essa que a tragédia pesquisa, aí, né? que eu gostaria de falar da pesquisa, que houve, por causa da aparição desses seres, a ponte caiu, sabe por quê, Lu? Por causa de uma frequência que houve diferente que derrubou a ponte. Uma frequência de onda que aconteceu. Isso, todos os pesquisadores... Mas que essa frequência vem através deles. Nós não sabemos, mas que aconteceu de derrubar a ponte foi uma frequência de onda nunca antes vista. Então, muitas pessoas dessa época tiveram tumor cerebral, ficaram internadas e a cidade foi fechada em quarentena. Mas isso foi um fato. Quando as pessoas enxergam essa criatura, tem reação de medo? Claro, eles são muito diferentes. Medo. Ele muito é parecido diferente. com isso que você viu Com no isso aí que o vídeo. Joel mostrou. Tá, foi o relato dele. É um olho muito vermelho. Isso. Eles parecem uma Parece mariposa que, mesmo com olhos diz que vermelhos. a cabeça dele é Quase no peito, né? com o tórax, né? O outro já vem com um ser humano comum. Então, E isso que a gente pode dizer, Lu, foi um caso verídico que mobilizou toda uma cidade da Califórnia e toda a parte governamental tentou esconder isso por um tempo. eles aparecem muito? Nesses locais que vão acontecer desastres, sim. Eu tive uma informação, nesses dias que nós estávamos escrevendo na pauta, até eu deixei ele passar para o Joel, que ele também apareceu no Japão quando aconteceu a tsunami. Você ficou Isso, sabendo? sim. Quando aconteceu essa tsunami, essa última que teve, que matou não sei quantos milhões de pessoas no Japão, ele também apareceu. Fukushima, né? Sobre Fukushima, que é aquela usina, né? Ele apareceu sobre essa... Foi relatado o aparecimento dessa criatura lá. Parece que ele traz um certo mal presságio, não que ele seja negativo, mas parece que ele vem para consumar algo karmático, alguma coisa do gênero. Ou E no pra vídeo avisar, ele estava perto de uma grua, né? No final, assim, Ele tá numa grua, voando, ele sai né? voando, né? Ele voa. Ele voa. Diferente de outros que aparecem no meio de luz. Diferente. Né? Que... Ele não é humanoide praticamente, né? Porque ele não tem
uma descrição humanoide como a nossa, né? Ele tem asas, coisas. Ele chama homem mariposa porque ele se parece com a asa. Uma mariposa gigante, né? Será que tem alguma coisa a ver com os Illuminati, Joel? Esses meio com os Illuminati, né? Porque é meio esquisito, né? Tem mais cara de Illuminati, né? Do que... tem muitas coisas que a gente não sabe explicar, mas o governo oculto está aí, né? Mas não pode ser uma coisa boa, né, Ângela? Porque se fosse uma coisa boa, não ia acontecer essas tragédias que por onde eles aparecem, acontecem. Eles devem estar ligados, olha, conversando uma vez com... As pessoas que morreram... Conversando uma vez com uma pessoa que entende muito da Igreja Católica, que foi Malachi Marques, ele esteve no Instituto Internacional de Psicanálise, e falando sobre esse homem mariposa, ele dizia o seguinte: existem seres que estão na décima dimensão, e eles não são melhores nem piores, eles têm um outro tipo de ética, e às vezes eles vêm resgatar karmas coletivos. Então talvez essa seja, vamos deixar bem claro, talvez seja essa a função do homem mariposa. Então não é que ele seja positivo ou negativo, até porque as pessoas à época que tiveram contato com esse ser foram avisadas da tragédia que ia ocorrer com a ponte. Através de quem? Quem avisou? Então, pessoas desligavam o telefone, quem assistiu o filme 18ª Profecia vê claramente isso. As pessoas tinham tanto medo de ter contato com esse ser que desligavam o telefone da parede e continuavam falando com ele. Ele localizava as pessoas. Entendi. Várias pessoas tiveram contato, elas foram tidas como piradas na época e depois todas elas vieram a falecer por causa de tumor cerebral. Então nesse filme 18ª Profecia também mostra. É real, é baseado... Mostra essa criatura? Mostra. No filme você vai ter a ideia de como era o clima na cidade quando esses fatos começaram a ocorrer. Entendi. Então, você entra na história. Isso é muito legal. Eu vou ver esse filme que eu ainda não vi. Assistam, gente, porque na realidade esse filme... Assiste esse filme aí. Baseado em fatos reais. E vamos comprovar o que eles estão falando aqui. Reais. Assiste que eu vou assistir. Depois a gente conversa, troca uma figurinha para ver o que você achou e o que eu achei. Eu adoro essas coisas. Vamos pro intervalo rapidinho e a gente já volta, tá? Pois é, galerinha do bem, a gente está de volta aqui nesse papo gostoso com o Joel e com a Ângela, que a gente adora e que eu fico aqui insistindo, cadê eles, onde eles estão, já que estão aí, por que não vem logo, mas tudo bem. Agora a gente vai passar um vídeo que aconteceu lá na Chapada da Diamantina, lá na Bahia, que foi o Gustavo, e ela não lembra o sobrenome, foi ela que recebeu, ela não lembra, o Gustavo que mandou. Vamos assistir esse vídeo que apareceu há pouquinho tempo, aí a gente volta para comentar. Vamos lá. O Parque Nacional da Chapada Diamantina é um dos mais fascinantes parques naturais brasileiros. O cenário montanhoso abriga uma extraordinária variedade de ecossistemas, como o Cerrado, a Mata Atlântica, Campos Rupestre e Caatinga. Os índios Maracás e Cariris dominavam a região antes da chegada dos primeiros bandeirantes por volta de 1750. Localizada na área central da Bahia, região nordeste do Brasil, possui uma área de 38.000 km² e sua população é de aproximadamente 400.000 habitantes. E o clima é subtropical e seu relevo montanhoso variando de 400 a 2.000 metros de altitude. E o nome Diamantina é devido à jazida de diamante que ocorre no seu subsolo. Mas também existem muitos mistérios. Uma grande quantidade de relatos de avistamento de OVNIs tem sido relatada ao longo do tempo. Este vídeo que vamos ver a seguir foi enviado por um telespectador e que nós agradecemos a sua amável colaboração. Ocorreu no Vale do Capão, aos pés da Serra de Candombá, e são impressionantes. Um objeto branco foi captado por sua câmera, se movendo para cima e para baixo. Devido à distância, não conseguimos identificar que tipo de objeto se tratava. Com a aplicação de filtros e zoom digitais, podemos analisar a pixelização e podemos afirmar que não é uma montagem, é um vídeo confiável. Porém, não sabemos a altura da câmera, a distância aproximada do objeto e um elemento comparativo na cena. Não fomos capazes de calcular o tamanho e a altura. Mesmo com o zoom da câmera, mais o zoom digital, também não foi possível saber a sua forma. Concluímos que neste caso, o testemunho do telespectador que nos enviou o vídeo é a peça mais importante para esse fato.
Então, esse vídeo foi na Chapada da Diamantina, lá na Bahia, que foi o Gustavo que mandou pra gente. Não dá, já está comprovado por cientistas, é isso, já? Isso. Que não é uma montagem. Isso não é uma montagem. É uma coisa Fomos real. nós mesmos que analisamos esse filme, porque como nós trabalhamos com investigação paranormal, montagem gráfica é muito comum, né? Mesmo no aparecimento de OVNIs, são muito comuns também. Então, quando a pessoa faz uma montagem, existe uma diferença na pixelização da imagem. Foi a primeira coisa que nós analisamos para ver se mantinha a pixelização geral e o algoritmo dessa imagem, né? Sem problema, realmente a câmera filmou aquilo lá. Porém, está muito distante, né? E nós não temos como fazer comparativos para saber qual o tamanho do objeto. Como o zoom das câmeras são pequenas, então não dá para se ver a forma exata do objeto. Poderia ser um balãozinho que estavam sendo soltado para cima e para baixo? Poderia, mas o testemunho do Gustavo, né? Claro. Disse que aquilo não era, que aquilo era exatamente o que ele estava filmando. Algo não identificado voando ao pé da serra. Mas lá é muito comum, como já eu disse, eu já estive na Chapada Diamantina, já apareceu um UFO muito grande, que foi filmado na década de 90, né? Isso. Muito grande e muito nítido. Então, assim, existe uma grande probabilidade, até porque ali não tem rota aérea, de ser algum objeto voador não identificado mesmo. É muito comum dos moradores da Chapada Diamantina ver realmente OVNIs e muito próximo. Muito próximo. Muito próximo. O que será? Então, tem algum portal, será? Por lá? Uma passagem? Deve ter algum interesse nessas coisas de mineração que tem lá, Isso. né? Você sabe que outro dia eu fui fazer um trabalho aqui em Itajaí, é meio sul de Minas, né? Sul de Minas. Acho que é Itajaí mesmo. Uhum. E eu parei num posto policial lá e em conversa sobre OVNIs, etc. O policial falou pra mim, ele disse, você quer ver? Fica aqui, que vem um monte. Verdade. E até Diz que aparece muito ali em Itajaí. Em sul de Minas tem entradas intraterrenas, né? Tem? Tem, bastante. Nas chapadas ali de Minas, nós temos muitas dessas entradas intraterrenas. Tem vários portais lá. Eu já consegui filmar várias coisas ali em Minas, em Cambuquira. Mesmo na Chapada Diamantina, a parte de turismo explora bastante isso, além das belezas naturais que tem lá. Existem pousadas, lugares maravilhosos. Se você um dia for fazer uma pesquisa de UFOs, você vai ficar muito bem, pois o lugar é muito bonito. É verdade. Olha que bacana, né? Agradecer ao Gustavo que mandou esse vídeo pra mesmo. gente. Muito obrigado, Gustavo. E falar também pra minha galerinha do bem aí, se você tiver algum depoimento, tiver algum VT, alguma coisa e quiser mandar pra gente, ó, ao vivo, @tvgeraçãoz.com.br, ao vivo, @tvgeraçãoz.com.br. Manda que aí a gente discute e vamos analisar também o seu vídeo. Pode mandar, tá? Que a gente está aqui. Então, Ângela, eles estão bastante lá na Chapada da Diamantina. Eu penso que eles estão no planeta inteiro, né? Quando eles vêm e frequentam muito lugar, né? Porque existe alguma passagem, é isso? Existe alguma passagem de interesse também no local, Como aquela vez, né? que nós vimos aquele vídeo do vulcão. Exatamente. Que o OVNI entrou no vulcão em erupção, que até hoje eu estou traumatizada com isso aí. Aí você me disse que talvez seja uma passagem lá dentro, pode ser isso. Eles têm uma tecnologia que nós não temos, né, Lu? Eles estão muito acima na questão é uma tecnologia científica, né? Sensacional, claro. Aquele fogo ali. Agora eu penso que quanto mais for noticiado, né? Aquele que estava chupando a energia do sol. É verdade, tem outro que eles estão próximos do sol. A gente vai trazer muita novidade e muita coisa legal para vocês verem aí. Bom, vamos mudar um pouquinho agora? Vamos sim. Gente do céu, galera, pelo amor de Deus, galera, cadê o avião da Malásia? Porque na boa, Ângela, na boa, eu acompanho todas as reportagens, as pessoas estão revoltadas com razão, porque, sabe, de repente ficou aquela coisa, não, os Estados Unidos agora vai entrar, botar a mão na massa, o cara das todo mundo, como se fosse descobrir o mundo. Não aconteceu nada. Nada, é verdade. Porque você mandar por mensagem para todos os parentes que não existe ninguém vivo e que o avião caiu no mar, cadê a prova?
Ou cadê as provas, gente? É muito estranho, eu dou né? razão e penso da mesma forma. Eu também. Cadê? Porque não adianta dizer, olha, foi visto lá de cima do satélite um objeto de 25 centímetros, que é o que eles anunciam, né? Mas e daí? Que objeto é esse? Cadê? É do avião? Já está comprovado? Eu não acredito. O que vocês me falam disso? Eu, pessoalmente, também não acredito, né? Porque tem que aparecer. Até porque eu conheço gente da Força Aérea e que me disse que é impossível desaparecer um avião. Porque não tem como você desligar toda a questão de via satélite do avião. Não tem. Então, de uma a duas. Ou realmente houve, né, como o Joel vai falar, que vai exemplificar, que ele pesquisou muito mais do que eu, houve realmente um sequestro, né, por interesses vis aí do governo oculto, e uma coisa muito bem feita, entre aspas, né? Porque se não aparecer, o povo vai... Tanto que a China mandou 2 navios de guerra, né? Ou realmente alguém levou esse avião agora. Você acha que pode ter sido isso tudo fazer parte de uma conspiração? Eu acho que pode fazer parte de uma conspiração. Tem duas vertentes. Mas pode também fazer parte de uma questão ufológica, né? Pode ser. E se for conspiração, que tipo de conspiração, Joel? Olha, vamos tentar analisar. O vídeo ele vai mostrar alguns dados que eu colhi nas reportagens e eu falo lá, depois a gente volta vamos a fundo nisso. Vamos lá, Fofão. Voo 370 da Malásia. O que aconteceu com o avião? A ideia que o voo 370 pode ter sido abduzido foi propagada nas redes sociais, sendo assim perturbadora. Mas por que essa proposta do avião ter sido capturado por um OVNI gigante? Por que essa história de abdução veio à tona? A resposta é simples. Outros casos envolvendo aviões e bem documentados já haviam ocorridos. Por exemplo, o caso da Japan Airlines. Um dos casos mais emblemáticos diz respeito a um voo da Japan Airlines que sobrevoava o Alasca. Este voo, identificado como 1628 da Japan Airlines, envolvendo um avião comercial e 3 OVNIs. Este caso ocorreu em 17 de novembro de 1986, com um modelo Boeing 747 de carga. A aeronave estava numa rota de Paris para Narita e Tóquio, transportando vinho. Sobre o leste do Alasca, toda a equipe de bordo testemunhou 2 objetos não identificados à esquerda da aeronave. Estes subiam abruptamente e o que mais parecia ser numa manobra de escolta. Cada um tinha 2 matrizes retangulares, pareciam ser bicos ou impulsores brilhantes, embora seus corpos permanecessem obscurecidos pela escuridão. O capitão era Keiju Terawashi, primeiro oficial Takanori Temifuji e o engenheiro de voo Yoshio Tsukuda. Tratava-se de 3 objetos, sendo 2 pequenos e um terceiro gigantesco, que seguiam de perto o avião em que eles estavam. Quando esses objetos chegaram mais próximo, a cabine da aeronave ficou intensamente iluminada, ao ponto de o capitão poder sentir o calor que vinha da luz em seu rosto. A aproximação do disco gigante foi tão brusca que fez com que o piloto pedisse uma mudança de curso. Este encontro foi acompanhado pelos radares, com o OVNI maior aparecendo visivelmente nas telas dos controladores de voo em terra, e isso tudo foi gravado. O controle de tráfego aéreo, temendo uma colisão, imediatamente solicitou que uma outra aeronave próxima, um voo da United Airlines, fazer uma aproximação e confirmar o tráfego não identificado, que estava sendo visto pelos pilotos japoneses. Mas quando o avião da United obteve condição visual e que durou exatos 50 minutos, o show já havia acabado. Um piloto com 29 anos de voo poderia se enganar? Claro que sim, mas todos os 3 da cabine? O que de fato apareceu no radar? E o que tem a ver o voo 370 com a ocorrência no Alasca? São semelhantes? Não. Um outro caso ocorreu em 1978 envolvendo o piloto Frederick Valentine. Um dos casos mais estranhos envolvendo o desaparecimento de aeronave.
Este caso é emblemático porque o tempo todo o piloto dizia para a torre que estava vendo um UFO gigante, com brilho verde, indo e voltando, passando perto da aeronave. Valentich diz que a coisa estava fazendo diversas aproximações a seu avião, sempre em ângulos inusitados, e ele detalhava o que estava vendo. Tudo está registrado na gravação do radar e também um som metálico raspando na sua aeronave. Naquele exato momento, Valentich e seu avião desapareceram para sempre. Equipes de resgate se dirigiram para o local, mas não encontraram destroços. O pai do piloto está até hoje procurando a verdade. Ninguém sabe o que de fato ocorreu. A melhor suposição era de que ele estava voando de cabeça para baixo sem perceber, e o reflexo que ele dizia ver acima do seu avião era o brilho da própria aeronave dele. Ocorre que quem inventou essa criativa possibilidade esqueceu de verificar se o Cessna conseguia voar de cabeça para baixo como os aviões da Esquadrilha da Fumaça. A resposta é não. Posteriormente, surgiu uma informação valiosa no caso. Um fotógrafo que registrava pássaros afirmou ter visto um UFO brilhante verde voando a grande altitude sobre o mar. Ele fotografou a coisa. Não se sabe se isso é o que pode ter capturado o avião de Valentich. Porém, ocorreu no mesmo dia, na mesma hora e na mesma direção. Momentos antes do estranho ruído terminar, ficou gravado o que Valentich disse. A minha intenção é ir para King Island. Aquela aeronave estranha está voando sobre mim de novo, e não é um avião. O voo MH370 da companhia aérea Malaysia Airlines desapareceu com 239 pessoas a bordo quando sobrevoava o mar do sul da China, no sudoeste asiático, e não é semelhante aos outros casos. A falta de informação do que havia ocorrido, somado ao envolvimento da FAA, que está oficialmente ciente da presença dos objetos voadores, e pelo menos um punhado de casos que envolve analista da FAA em condições anormais de encontros aéreos pelo mundo, contribuiu para a imaginação e para que esta ganhasse espaço. Bem, vamos nos parametrar pelas informações conhecidas. Um avião tão moderno pode, de repente, desaparecer? A resposta é não. Os aviões são equipados com os ACARs, que é uma ferramenta que permite aos computadores do avião conversar com os computadores do solo, retransmitindo informações do voo sobre o funcionamento da aeronave. Esse equipamento pode ser desligado? Sim, pode. Quando o comandante deseja simular rotas para calibrar o aparelho ou, intencionalmente, por alguém que tenha conhecimento avançado do sistema. Podemos concluir, então, que um avião deste porte é totalmente vulnerável? Não. E veja por quê. Um satélite recebeu os sinais do avião até 8h11, hora local, 21h11 de Brasília, mais de 7 horas depois que perdeu o contato com o radar, embora não tenha sido possível determinar sua localização exata. Existem outros marcadores que o pessoal de bordo não tem acesso? Sim. As últimas informações dizem respeito aos motores Rolls-Royce, que equipavam o Boeing 777, tinham telemetria com o fabricante. A telemetria dos motores indica que eles funcionaram por 4 horas depois que o avião sumiu do radar. A conclusão aqui é que não se trata de abdução por alienígenas, mas algo mais complexo envolvendo interesses desconhecidos. Talvez o avião seja encontrado. Talvez não. Porém, temos certeza que tudo foi premeditado, planejado e executado. Talvez grupos de especialidade estejam envolvidos nessa façanha. O que mais choca é que as pessoas a bordo do voo 370 não estavam incluídos no plano. Esse finzinho aí é o momento que realmente o avião desaparece. É isso? Vamos resumir rapidinho. O avião, rapidinho, o vídeo, vamos resumir. Isso. Notem uma coisa, o avião não é um objeto inseguro, uma nave segura. Ela tem um monte de marcadores nela. O de bordo que desapareceu, da rota dele, foi desligado.
Tá, mas os motores, eles têm telemetria com a Rolls-Royce. Ele ficou funcionando por mais 4 horas o motor. E os sinais do avião por mais 8 horas. Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Da posição que ele estava, mais 4 horas de funcionamento do motor, jamais o avião chegaria naquele ponto onde estou achando os destroços. Então tem alguma coisa muito errada, Alguma né? coisa está errada. Está errado. Alguma coisa está errada. Outra. Porque não é possível, com tanta tecnologia de hoje, o avião simplesmente sumir. E a caixa preta também, que ninguém sabe, e acabou a bateria, é isso? Não, a caixa ninguém Isso vai não achar existe, mais? na aeronáutica, a segurança que eles têm, que é milhões de dólares, né, um avião. Então, mas veja bem, compreenda que o avião, após ele desaparecer no radar, os passageiros conversavam com seus familiares em terra pelo celular e não havia nenhum estresse. Outra, se fosse um caso de avistamento, o piloto teria comunicado à base, ao aeroporto. E outro, mais um caso, 2 passageiros dentro desse avião, ninguém sabe quem são, com passaportes falsos, e foi embarcado. A pergunta é, o que tinha dentro desse avião? O que esse avião transportava? Problemas com guerra bioquímica, biológica, armas? Ou quem tinha, né, dentro do avião? Quem tinha no avião? Estava no avião que precisava desaparecer. O interessante é que a humanidade Pode não ser uma está conspiração? Pode ser uma teoria de conspiração. Olha, ser, pelas pode ser. análises Se aí for de conspiração, documentação- realmente ele sumir e desaparecer, mas tem que ter provas. Você, para anunciar isso, você E eu tem que ter acho provas. particularmente que o governo da China não está engolindo essa história, tanto que estão mandando 2 navios de guerra para o local. É lógico que não está engolindo. Não né? está É difícil de engolindo. engolir Tem alguma isso aí. coisa muito Mas, errada. Lúcia, Agora- Então, nós temos que aguardar as notícias que vêm ainda. Agora me fala, pode ter sido também, existe todas as possibilidades. Agora, claro. Porque esse avião que sumiu há 35 anos, que até hoje ninguém, nada, E nada. se for, você acha que eles vão comunicar? Você acha realmente que se for um OVNI, vamos pensar assim, vamos pela lógica, você acha que os governos do mundo vão comunicar? Se eles comunicarem isso às populações, eles vão dizer claramente, nós não temos segurança nenhuma, nós não temos como impedir que esses seres estão aqui. É verdade ou não é, Joel? É claro. Mas Eles a não história têm o que está falar. mal contada. Está mal contado. Ela está contraditória. O avião, em 4 horas que ficou o motor funcionando pela telemetria das Rolls-Royce, ele não chegaria naquele mar Naquele que nem local que você está dizendo. nem é mapeado. Aquele Entendeu? lugar nem é mapeado. Então, para chegar da Austrália até lá leva 4 horas. E olha, a Austrália está lá embaixo, da onde partiu o avião. Então, Tem alguma coisa, na realidade, que o Joel está tentando dizer, que nós estamos tentando dizer, tem alguma coisa muito errada e que os governos não sabem como explicar. Ou não querem Ou explicar. não querem Ou não querem explicar. Porque talvez a explicação seja pior do que qualquer outra coisa e possa causar um conflito mundial, realmente. E a pergunta é, será que 239 vidas foram sacrificadas por interesse? Você, você acha que o governo oculto faria isso ou não? Pensa nisso. Existe um governo por detrás dos governos. Então, quais são as possibilidades? Pode ter sido abduzido, é uma possibilidade, é isso? Sim. É uma É possibilidade. uma possibilidade. E eles jamais vão falar. Com Quer certeza passar não. testado. Exatamente. Né? Pode ter sido uma conspiração. Pode ter sido. Na Só, teoria de né? conspiração. São só essas 2 hipóteses? E Agora, uma hipótese que não dá para aceitar é que o avião caiu. Lá naquele lugar. Essa não dá para aceitar. tem alguma Bem, coisa galera, muito errada, né? Aí. Você, o que você acha? Tá difícil, hein? Mas nós vamos ter que entender isso direitinho, nós vamos ter que ter uma explicação, porque aquela galera inteirinha lá, ninguém está aceitando essa explicação. Os familiares A A gente não vão daqui, aceitar. eu particularmente também não Eu não aceitei. aceitaria também. E não aceitei toda essa história Sabe, que está aí. a mim não me convence que eles viram Também pelo não. satélite um objeto de 20 centímetros, que já é o avião, que já morreu todo mundo. Sabe, eu acho assim, vamos falar para esses caras que isso aqui, que é para acalmar essa população. Eu entendi assim, achei eu um penso que descaso, seja isso. inclusive. Exatamente. Um puta de um descaso, né? Você tem toda a razão, exatamente falta isso. de humanismo, falta de humanidade. E hoje, com toda a tecnologia que existe no planeta Terra, é impossível não localizar uma aeronave que tem tanto equipamento de localização e de rastreamento. É impossível. Veja bem, se eu tiver com o celular desligado, sem bateria, e aparecer aí num movimento que as câmeras pegam e eu estou errado, fazendo algum crime, com certeza, mesmo meu celular desligado e sem bateria, Você vai ser eu localizado. vou ser localizado.
Pensa Entendeu? nisso. Existiam muitos celulares naquele avião. É isso aí, Joel. Então, ó, não acredite em tudo, questione. É lúcido questionar. Não feche os ouvidos olhos nem a nem boca. os ouvidos para as é isso aí. informações. Ouça e depois chegue à sua E conclusão. nós estamos né? aqui com a Lu de olho nessa história. Lembrando que toda última quarta-feira de todo mês, Joel e Ângela estão com a gente aqui para a gente discutir sobre OVNIs, ETs. E vamos ver se até o próximo mês a gente já tem notícias desse avião, né? Se Deus quiser. Ângela, Joel, obrigada Lu, de uma novo. honra enorme Foi estar ótimo contigo o sempre. papo. Você sabe que você mora aqui, né? E estamos aí esperando essas duas possibilidades. É OVNI ou não? Conspiração? Mas nós vamos saber. Vamos saber. Galera do bem, até a próxima quarta-feira, às 21 horas, aqui na TV Geração Z. A gente vai estar aqui com muitas novidades. Até lá.